Obrigada, Josi, obrigada, mulheres. Uau, bem-vinda a todas vocês. Então, estamos no nosso primeiro culto de mulheres 2022. Uhul! Chegamos, mulheres, chegamos em 2022. Demorou, mas todas estamos aqui, para a glória de Deus, amém? E é muito especial, porque em ano novo, em virada de ano, a gente sempre pensa em mover coisas. Não sei vocês, mas eu penso em mover coisas, né? Até, de repente, só um móvel já é bom. Já é bom mover alguma coisa, né? Então, a gente pensa em mover, às vezes, a nossa rotina. Eu vou acordar mais cedo nesse próximo ano. Ou vou acordar mais tarde nesse próximo ano. Também tem pessoas que têm essa perspectiva. Ou mover dietas, inclusive. Vou fazer uma nova dieta, ou vou seguir nessa dieta que eu já estou fazendo e está dando certo. Enfim, muitas coisas a gente pode mover ou ter o desejo de mover novos planos, novos sonhos. É muito especial, porque esse ano de 2022 é o ano do Espírito, do nosso movimento de igrejas. Esse ano de 2022 a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre o que é o Espírito. E aqui em Campinas, a gente tem uma campanha também de mover as águas. E como essas duas coisas se encaixam com um novo ano e com tantas mudanças? Vamos juntas em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 também. Então, vamos ver o primeiro versículo da Bíblia, ver o que ele nos traz. A Bíblia fala, Gênesis 1, do 1 ao 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que incrível, mulheres. A Bíblia fala que o Espírito se movia sobre as águas. E também nós somos chamadas, enquanto discípulas de Cristo, a mover as águas. Para quê? Para que mais mulheres sejam batizadas, entendam o plano de salvação e estejam na luz com Deus. Então, por isso, o título da nossa aula hoje é Movendo as Águas. Mas para que a gente mova as águas, a gente precisa mover duas coisas antes. E são essas duas coisas que a gente vai estudar juntas hoje, como mover as águas. Porque você pensa, bem, é o Espírito de Deus, né? Então, ele é capaz de mover qualquer coisa. Mas como nós, enquanto mulheres, em 2022, na primeira semana do ano, podemos mover as águas? Vamos estudar juntas um capítulo que está em Gênesis. Então, Gênesis 25, mais fácil, né? Que já estamos. Então, Gênesis 25, a gente vai começar a ler a história de Isaac. Isaac e Rebeca. Então, olha que interessante. Gênesis 25, versículo 19. Vamos ler do 19 ao 21. A Bíblia fala assim. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Pandã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, vamos parar um pouco por aqui. Aqui fala que Isaac, era filho de Abraão. E ele era um filho que muitas pessoas conhecem como o filho da promessa. Por quê? Porque Deus tinha prometido a Abraão que a descendência dele seria muito, muito grande. Então, Abraão era casado com Sara. Sara também não tinha filhos. E Abraão orava a Deus e ela não tinha filhos. Mas Deus prometeu a Abraão. Olha só, se a gente deixa o nosso dedo aqui e vai algumas páginas para trás, em Gênesis 22, algumas páginas ou alguns cliques, né, se você está habituado ao digital. Gênesis 22, do versículo 17 ao versículo 18. Olha só o que Deus fala para Abraão, mulheres. Esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela
todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Uau! Imagina a gente receber essa promessa. Deus falando diretamente conosco, ok? Pela sua obediência, a sua descendência vai ser tão grande na terra como a areia das praias do mar. Eu procurei mais cedo quantos grãos de areia tem numa palma da mão. Não sei se vocês já refletiram sobre isso, talvez não, mas tem, em média, amém, ninguém contou, né? Amém. Talvez alguém tenha contado. Eu não vou contar, amém, eu vou confiar na internet. Mas diz que tem 1 milhão de grãos de areia em uma palma da mão. Imagina isso. Agora imagina todas as praias de todo o universo, de toda a Terra, quer dizer, perdão. Imagina, e Deus falou, olha quem é Abraão, acho que essa quantidade está razoável. Essa quantidade vai ser a sua descendência. Uau! E ele acreditou nisso. E ele teve Isaac. Imagina, mulheres, Isaac pequeno. E Abraão ensinando tudo para Isaac. Filho, esse é Deus, essa é a promessa. Você vai casar e você vai ter filhos, porque essa é a promessa. Imagina isso. Isaac cresceu a vida inteira ouvindo isso. Imagina Abraão colocando Isaac para dormir e contando sobre a promessa de Deus. Então, Deus tem essa promessa para você. Mas quando Isaac casou com Rebeca, olha só, Rebeca era estéril. Então, como viver as promessas de Deus quando as situações à nossa volta não condizem com o que Deus prometeu? Como fazer isso? Vamos voltar em Gênesis 25 e vamos ver como Isaac fez isso. Gênesis 25, do 24 ao 26. A Bíblia fala assim: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre, no ventre de Rebeca. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Então aqui a gente vê que os filhos de Isaac eram Jacó e Esaú. Amém? Isso é uma história para outro culto, vamos deixar eles por aí. Mas olha só, a Bíblia fala, mulheres, que Isaac tinha 60 anos. Mas lembra, ele casou com Rebeca aos 40. O que significa isso? E aí a gente vai para o nosso primeiro ponto. Isaac, ele trabalhou para que a promessa existisse na sua vida. Por isso, nosso primeiro ponto é: mova suas mãos. Para que a gente possa mover as águas, a gente precisa antes mover as nossas mãos. Isaac tinha certeza da promessa de Deus. Imagina, como eu falei, Abraão ensinou isso para Isaac constantemente. Mas a promessa não excluiu o trabalho. Então, Isaac orou por 20 anos para que Rebeca tivesse um filho. E de 40 anos que eles casaram, até 60 anos que, enfim, ela teve gêmeos, ele orou a Deus, como a gente viu no versículo 21. Isaac orou em favor de Rebeca. Eu imagino, mulheres, pela fé que Isaac tinha na promessa e pela fé que ele tinha em Deus, ele orava constantemente, todos os dias. Assim como algumas de nós temos as nossas orações impossíveis, que vamos orar todos os dias esse ano, amém? Isaac tinha uma oração impossível que durou 20 anos. E ele orou todos os dias. Isso é incrível, porque ele moveu as mãos dele, ainda que ele tinha certeza da promessa. Ok, talvez para algumas de vocês isso possa parecer óbvio, né? Tá, você tem uma promessa, então você trabalha por ela. Mas às vezes a nossa falta de trabalho para Deus pode ter uma capa religiosa de confiança. Por exemplo, Deus vai cuidar. Eu não preciso fazer nada a esse respeito. Deus é soberano. Deus é fiel. Então, não preciso fazer nada. Eu confio na promessa. Então, para que eu vou fazer alguma coisa? Se eu faço alguma coisa, isso significa desconfiança. Não, não é verdade. Sim, Deus é soberano, Deus é fiel, Deus pode tudo. Mas por que vocês acham que Deus permitiu que Rebeca fosse estéril?
para provar o coração de Isaac, para saber aonde estava a fé de Isaac e aonde Isaac ia trabalhar. Então, mulheres, Deus tem grandes planos para cada uma de nós. Deus tem grandes planos para Josi, para Gislaine, para Isa, para outra Isa, Isa com S, Isa com Z. Deus tem grandes planos. Mas isso não pode excluir o seu trabalho em oração, em arrependimento, em decisões. Essas coisas não se excluem. Deus tem grandes planos para Campinas. Irmãs, o reino vai avançar aos confins da terra, mas também nos confins de São Paulo. Isso não é uma dúvida para Deus. E não pode ser uma dúvida no nosso coração também. Eu tenho certeza disso. E quem mais tem certeza disso nessa sala? Imagino que muitas, amém? Vamos ter certeza que Deus vai alcançar os confins de São Paulo. Mas a promessa não exclui as nossas mãos e não exclui o nosso trabalho para Deus. Então, qual é o meu ânimo essa noite para vocês? Movam suas mãos. Movam suas mãos no evangelismo, movam suas mãos em amadurecer e sonhar em liderar estudos. Não só ouvi-los, mas passá-los com convicção e com a certeza de que mais mulheres precisam daquilo que você já tem. Mova suas mãos. E um exemplo para mim disso, um exemplo incrível, na verdade, são os nossos irmãos, os discípulos na Bolívia. Então, na Bolívia, a gente ainda não tem uma igreja estabelecida, mas faz anos, mais ou menos 3, 4 anos, que discípulos moram lá. E eles vivem lá sem uma estrutura de igreja. E você pode pensar, já que eles não têm uma estrutura de igreja, talvez amém, eles vivem normalmente e oram a Deus para que tenham uma missão lá. E isso, né? Sim, verdade, eles oram a Deus, mas eles trabalham duro. Então, desde que o primeiro discípulo mora lá, e eles não estão na capital da Bolívia, eles estão numa cidade chamada Cochabamba, que é no interior da Bolívia. E também em Sucre tem discípulos lá, e eles trabalham duro. Eles estão nas faculdades, eles estão na rua. Imagina isso, mulheres. Eles convidam as pessoas na rua, não para um culto que acontece no bairro deles, mas para assistir o culto virtual do Chile, porque eles não têm um culto lá ainda. Então, imagina você na rua, então, olha, eu queria te convidar e tudo. Não, tem uma igreja, né, que não tem aqui ainda, né, mas vamos assistir comigo o culto do Chile. Imagina isso. E não foi nada, foi possível de parar as mãos dos discípulos na Bolívia. Por quê? Porque eles acreditavam na promessa. Não, o reino de Deus vai chegar aqui. Mas isso não pode excluir o meu trabalho. E graças a Deus, pessoas se levantaram e mês que vem, depois de anos com os discípulos lá, orando e trabalhando, mês que vem um time missionário vai para a Bolívia. Quem vai liderar esse time é Miguel e Mirna, que foram missionários em São Paulo, amém? Então, eles estavam aqui batalhando duro para Deus em São Paulo. Agora eles são missionários no México e mês que vem eles vão para a Bolívia para serem missionários lá também. E, de fato, terem uma igreja com grande base lá na Bolívia. Mas olha só que incrível! Tudo, antes mesmo de começar a igreja, tudo já começou. Porque os discípulos de Sucre e de Cochabamba moveram as mãos. Não é inspirador isso? Pensa, uau! Mesmo sem estrutura, eles estavam focados e eles estavam sendo discípulos. A promessa fez Isaac se mover ainda mais, mulheres. E eu queria perguntar para vocês essa noite, para onde as promessas de Deus têm te levado? Para onde as promessas de Deus têm te levado? Não vamos usar as promessas para ficarmos preguiçosas espiritualmente, mas vamos conquistar juntas o que Deus já nos deu, amém? Então, nosso primeiro ponto, mova sua mão, ou mova suas mãos, no plural. Mas se a gente para pensar, então, mover nossas mãos. Mas às vezes, a maioria das vezes, nossas mãos não são suficientes. A gente precisa mover algo mais. Vamos juntas em Marcos 7. Vamos ver o que mais precisamos mover. Vamos lá, Malu. Vamos lá. Marcos 7. A gente vai ler do 24 ao 30.
A Bíblia fala assim, Marcos 7, do 24 ao 30. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Meu Deus, Jesus só queria respirar um pouquinho, né? Contudo, não conseguiu manter segredo de sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, uma cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: Deixe primeiro que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ele lhe disse: Por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Uau! Aqui, mulheres, a gente vê a história de uma mulher, também como nós, Cirofenícia. Então, ela era grega, ela não era do povo judeu. Então, ela não tinha essa cultura de adorar a Deus. Era uma cultura distante. E, na verdade, é muito interessante, o povo sírio-fenício, eles tinham o costume de cultuar estátuas de cachorro. Então, Jesus aqui, quando ele faz essa metáfora, ele não está chamando ela de um cachorro ou sendo rude com ela, mas ele está fazendo alusão à cultura dela. Ele fala, olha, não é certo eu tirar dos filhos, por quê? Porque a promessa era primeiro para os judeus e depois para os gentios. Quem são gentios? Todas as pessoas que não são do judaísmo. E ele fala, ok, não é certo eu tirar dos filhos e dar a cachorrinhos. E ela não viu isso como um desdém, ou, nossa, ok, é verdade. Melhor ir para casa, andei em vão. Não, ela rebateu, porque ela estava convicta do que ela queria. Ela falou, não, tudo bem, é verdade, mas eu posso pegar as migalhas. Uau! Até os cachorrinhos comem as migalhas. Que profundo, que profundo. É quase o gatinho da Josi falando, ok, Josi, você não quer me alimentar? Só sua mãe me alimenta? Tudo bem, eu pego as suas migalhas. E isso é suficiente para mim. Uau! É muito incrível, mulheres. Por quê? Porque diferente de Isaac, ela não estava se segurando a alguma promessa. Por quê? Porque ela não tinha promessa. Nenhuma promessa falava sobre ela. Ela só estava lá. Mas isso não fez com que ela deixasse de lutar pelo que ela queria. Então, nosso segundo ponto é mova sua fé. As nossas mãos não bastam. É muito importante que a gente mova a nossa fé, de que sim, a gente consegue e a gente vai alcançar o que a gente precisa. E é assim que a gente vai mover as águas, por meio da fé. Por meio da nossa fé, a gente vai mover as águas. E eu queria ser aberta com vocês, mulheres. Quando eu penso nisso, nossa, mover a fé, quando eu penso na história dela, eu não me enxergo pessoalmente. Eu olho e penso, nossa, eu ia ficar chateada com isso. Eu ia só, não sei, sair e ficar triste. Depois, nossa, cachorrinhos. E eu ia voltar, talvez cultuar um dos meus cachorrinhos mesmo. Eu não ia pensar em algo, nossa, que vou batalhar por isso, né? E hoje em dia eu posso ser assim também, pensar em situações e agir, ter minha mão ali, mas não ter fé de que as minhas atitudes vão dar fruto. Pensar, ok, eu vou fazer isso, e no final, no começo, eu posso até ter fé, tipo assim, nossa, vai dar certo. Mas no meio eu penso, amém, eu vou fazer porque eu disse que eu ia fazer. Mas não exatamente com o coração de ter fé até o fim, né? Não me orgulho disso, mas me inspira muito essa mulher. Porque cada um de nós podemos imitá-la. Entender que tudo bem, se a gente não é um arsenal de fé, um foguete de fé, tudo bem. Ainda assim, a gente pode crescer nisso e crescer com essa mulher. Ela insistiu com Jesus. Imagina isso. Ela batalhou espiritualmente. Porque apesar do seu povo não acreditar, ela acreditava. Ela não tinha um pai, mulheres, como Isaac teve. Isaac teve Abraão como pai. Mas não, ela não. Ela não ia dormir com o pai contando para ela, a mãe contando para ela, nossa, o quanto Deus era bom. Não.
Ela ia dormir com outras culturas, com outras formas de pensar, mas ela teve fé e ela foi lá e fez. Tem uma frase muito famosa, né? Bem, na internet todo mundo fala todas as frases, né? Mas é uma frase de um filósofo, chama Jean, e ele fala: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Muitos de nós conhecemos essa frase, né? Tem até alguns memes, né? Tipo, as mudanças dessa frase, enfim. Mas aqui fala que não sabendo que era impossível, a pessoa faz, porque o foco dela não está no que, nossa, isso é impossível de fazer. Não, ela está simplesmente fazendo. E isso é fé. Então, o que fazer quando não existe uma promessa específica daquilo que esperamos? Ter fé. Deus vai mover em Campinas absolutamente. É a promessa dele. Agora, Deus vai mover Campinas através de você? Isso depende da sua fé. Não está na Bíblia. Isso depende totalmente da sua fé. Deus vai salvar em Campinas? Absolutamente. Sem dúvida, zero dúvida. Deus vai salvar. Por quê? Porque é o sonho dele, é a promessa dele. Já deixou. É a parte de Isaac, digamos assim. Deus vai salvar por meio do seu evangelismo presencial de amanhã? Isso depende da sua fé. Deus quer salvar mulheres aqui em Campinas? Com certeza. Deus quer salvar as mulheres que você vai encontrar hoje à noite no seu Instagram? Isso só depende da sua fé. Precisamos, mulheres, mover as nossas mãos, mas junto mover a nossa fé. Isso é essencial. Vamos juntas em uma escritura em Marcos também. Marcos 4. É um equilíbrio muito importante. Às vezes a gente vai para qualquer um dos extremos e não ajuda o nosso coração, e não ajuda a nossa confiança em Deus, e também não ajuda a nossa responsabilidade enquanto discípulas e filhas dele aqui na Terra. Mas olha que incrível, em Marcos 4, versículo 26, do 26 ao 29, vejamos o que a Bíblia nos traz. Diz assim, Marcos 4, 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice, porque chegou a colheita. Aqui a gente vê uma parábola, a parábola da semente, em relação ao reino de Deus. E no versículo 26, ele fala que o reino é como um homem que lança a semente sobre a terra. No mesmo capítulo, ele traz a parábola do semeador. Lembram? A gente já estudou sobre isso ano passado. Sobre as sementes e a palavra de Deus. E a terra ser o coração das pessoas. Então, algumas sementes eram deixadas no meio do caminho, outras num terreno que não dava muito para criar raiz, outra em que terrenos tinham muitos espinhos, então sufocava um pouco o crescimento, enfim. Mas aqui ele fala que o reino é como um homem que lança sementes, ou seja, movendo as mãos, amém? Então, o homem e as mulheres precisam mover para lançar as sementes. Mas no 27 ele fala que dormindo, ele nem sabe como a semente cresce. Por quê? Porque é sobre fé. Não é sobre o trabalho dele apenas, é sobre a fé dele. Ele tem fé que vai crescer alguma coisa ali. Então ele nem sabe como, porque isso é entre a semente e a terra. Ou seja, mulheres, o que as pessoas vão fazer com o evangelho é sobre elas e Deus. Nós temos a responsabilidade de semear e ter fé, e batalhar espiritualmente. Mas o relacionamento entre a semente e a terra é entre a semente e a terra, não nos compete. A nossa relação com a salvação das pessoas é medida mais pela nossa fé do que pelo nosso esforço. Sim, a gente pode se esforçar pelas pessoas, mas a nossa fé é algo essencial para que as coisas de fato aconteçam. Se esse homem, imagine isso, se esse homem tivesse só o esforço de semear,
ele não estaria pronto para a colheita, porque ele não ia acreditar que estava crescendo. Então, ele não ia voltar para a colheita. Ele ia pensar, semeei, amém? Deus vai fazer o resto. Não, ele estava pronto. Ele estava vendo crescer. Quando saiu o talo, ele pensou, legal, vai dar certo. Vai dar fruto. Ainda que demore, ainda que não seja no tempo que eu esperava, vai dar fruto. E sabe o quê? Eu vou estar aqui, eu vou estar afiando a minha faca, eu vou estar pronto para a colheita. Dormindo ou acordado, a semente seguia crescendo. E ele estava com fé nesse processo inteiro. E ele estava pronto para colher. Não podemos, mulheres, parar o nosso trabalho, mas muito menos parar a nossa fé. Porque é por meio da fé que todas as coisas vão acontecer. E qual é o meu desafio para todas vocês? Que todas nós, ainda hoje, então, são 8 horas, tem bastante tempinho aí antes de dormir. Tem, algumas pessoas são matutinas, mas tudo bem. Ainda hoje, que todas nós evangelizemos. Vamos compartilhar a nossa fé com pelo menos uma pessoa. Seja uma pessoa da sua família, que você vai falar sobre a palavra de Deus. Seja mulheres que você também não conhece no Instagram e você vai evangelizar. Ainda que você fale, Malu, mas eu já fiz isso hoje. Tudo bem? Não tem prazo, amém? Podemos constantemente fazer. Então, eu queria animar todas nós, ainda hoje, assim que terminar o culto, a gente tirar um tempo para semear, para mover as nossas mãos. Também queria dar um outro desafio, que amanhã, no momento que vocês têm de oração a Deus, no seu momento de oração, você ore pela sua própria fé, para que você consiga enxergar o que Deus enxerga e para que você tenha uma fé positiva que mova muitos corações, principalmente o seu próprio coração. Amém? E no seu próprio relacionamento com Deus. Então, vamos evangelizar hoje e vamos orar a Deus para que a gente possa crescer em fé. Mulheres, em janeiro, a gente vai mover não só hábitos, não são mudanças de rotina, como algumas de nós já nos propomos a fazer, não só mudanças de pets, como a Josi e seu gatinho. Não, vamos mover também as nossas mãos, a nossa fé, glorificar muito a Deus com isso. E enxergar o que Deus já enxerga. Desde o princípio, quando ele já movia as águas, ele segue movendo e ele vai mover aqui em Campinas também. E para ele seja glória. Amém.